A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos agora aqui bem casados biblicamente, programa do seu coração toda primeira sexta-feira. A gente tem aí o Bem Casados Biblicamente, onde a gente traz um assunto específico. A gente traz um pastor, um teólogo, um especialista numa área para tratar de um assunto especial para o seu e para o nosso casamento. E para a nossa alegria, a gente começa dizendo aí, se apresentando, talvez é a sua primeira vez aqui com a gente. Eu sou o Vinícius da Michele. Eu sou a Michele do Vinícius, sejam bem-vindos. Ao Bem Casados Biblicamente. Top de linha, a gente vai aí com assuntos especiais. E hoje o tema é esse, né? O lugar do casamento na vida. O lugar do casamento na vida. Como assim, pastor? Explica aí pra gente. Mas antes de explicar, vou pedir para você aí curtir, compartilhar, né, com alguém e se inscrever no nosso canal, o canal da IPP TV, a sua grande TV missionária que pertence à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a igreja missionária também do seu coração. Então, quando você curte, compartilha, se inscreve no canal aí, você ajuda a nossa obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E aí, Michele, a gente está com um texto especial que eu costumo dizer assim, é o primeiro casamento na Bíblia, né? E é de fato. Eu queria pedir a sua ajuda, Michele, para a gente ler Gênesis 2. A gente não faz devocional no Biblicamente aqui, mas a gente sempre dá um texto assim, norteador, né? O lugar do casamento na vida. Tudo a ver, Gênesis 2, 18 a 24. Ajuda a gente, Michele, por favor, na leitura da palavra. Vamos lá. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado de toda a terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Até o 24. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É isso. Eu vou completar com 25, hein? Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Esse é o primeiro casamento. Agora, para falar desse assunto, né, Michele? O lugar do casamento na vida, quem é que a gente trouxe aí de especial nessa... E a gente trouxe hoje um pastor, acho que já conhecido de vocês, porque ele já esteve aqui com a gente no Bem Casados, ele e a sua esposa Tatiane. Pastor Davi, muito obrigada por ter vindo aqui. Vamos conversar sobre esse assunto, né? É Certamente. À luz da Bíblia, como a gente sempre gosta de falar aqui, né? Certamente. Que alegria. Obrigado, pastor Vinícius, Michele, por nos convidar. Uma alegria sempre aqui que a gente tem a oportunidade de vir compartilhar a palavra do Senhor, para a gente dialogar. Tema tão importante como esse, né? E tendo por base esse texto bíblico, nós temos muito para refletir nessa noite, né? Com certeza. Boa noite, reverendo. Obrigado pelo carinho de estar aqui com a gente. E dona Michele, né, a minha querida esposa, vai começar aí as primeiras perguntas, como é que a gente fala sobre isso, o lugar do casamento na vida. É isso aí, pra gente começar, né, eu acho que qual seria, assim, o propósito, né, do casamento? Uhum. Essa pergunta ela é maravilhosa. E por que não dizer grandiosa, né? O propósito do casamento, nós devemos sempre lembrar que o casamento é uma instituição divina. O casamento ele não é resultado do que o homem pensa de si. O casamento ele é fruto do que Deus planejou desde o início na criação. O casamento ele traz uma mensagem muito clara. Para nós entendermos o que é o casamento, nós devemos ler toda a Bíblia, né? Ler toda a Bíblia. E a palavra do Senhor nos ensina em Efésios que o mistério entre Cristo e a igreja,
ele pode ser visto e pode ser entendido através do casamento. Então, o propósito do casamento, vamos dizer, a grande mensagem dele é comunicar isso, a relação que há entre Cristo e a sua igreja. E o que nós temos no matrimônio é uma fagulhazinha desse grande amor de Deus por sua igreja. Né? E essa aliança que um homem e uma mulher tementes ao Senhor fazem glorifica a Deus. Deus criou o casamento para o louvor da sua glória. Essa é a resposta mais sucinta que eu acho que nós devemos elencar aqui. Sim. E falando sobre prioridades, né? Como que a gente pode falar, né, sobre o que a Bíblia diz, né, da gente priorizar no nosso casamento? Priorizar a esposa, priorizar o nosso marido. Como que a gente pode abordar esse assunto? Essa palavra prioridade, eu acho que ela é uma palavra urgente no seio da igreja, para nós refletirmos. Porque prioridade não pode ser confundido com desejo pessoal. O que particularmente alguém deseja, não é um desejo particular. Prioridade é aquilo que sustenta. Prioridade é aquilo que sustenta. Eu me lembro de uma ilustração, peço licença para contar, Claro, por favor. de um senhor que certa vez ele foi convidado pela Casa Branca para uma audiência com o presidente. Isso foi com Bill Clinton. E a secretária ligou para ele dizendo, olha, o presidente deseja jogar golfe com o senhor. E ele negou o convite. Ele não foi. Aquilo chocou a secretária. Ela falou, o senhor não está entendendo, é um convite que muitas pessoas no mundo gostariam de receber. Esse convite está sendo feito ao senhor. E ela insistiu e ele não foi. E aquilo tornou-se notícia porque ao invés de ele ter uma audiência com o homem mais poderoso do mundo naquela ocasião, ele foi à praia para andar de mãos dadas com a sua netinha. E ele respondeu ao jornal, esta era a minha prioridade. Olha só. E aí disseram para ele, mas como assim? O que o senhor entende por prioridade? Ele falou assim, prioridade porque isso aqui sustenta a minha família. Eu creio que Deus me deu um papel, que foi o casamento. Através desse casamento eu construí uma família. E Deus me deu a oportunidade de ver minha neta nascer e eu tenho a oportunidade de andar de mão dada com ela na praia. Amanhã ou depois o presidente não se lembrará de quem jogou golfe com ele na tarde daquele dia. Mas a minha neta vai dizer por toda a vida, meu avô cancelou o encontro com o presidente para andar de mãos dadas comigo. Olha só. Então essa ilustração, ela me edificou muito sobre essa questão de prioridades. Porque prioridade é aquilo que tem valor eterno. É aquilo que tem valor eterno. E o Senhor Deus, ele instituiu o casamento para que seja um ambiente de prioridade. O que é necessário para sustentar um casamento? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para encontrar a resposta do que é prioritário para o casamento. Né? E a gente costuma ver muito nessa questão de prioridades no casamento, a relação, às vezes, que acaba conturbando, né, assim, com a sogra, genro e sogra, né, e nora e sogra. Às vezes o marido coloca a mãe, né, às vezes ele impede igualdade com a esposa, né? Como que a gente resolve essa questão? Nossa, Michele, essa questão ela é importante e difícil de tratar. Eu creio que muito por causa da forma como nós somos formados em sociedade. Porque devemos entender como que funciona, né, a sociedade brasileira. Ela tem a sua dinâmica, mas ela tem alguns elementos que são específicos à nossa cultura, que nós não temos em outro lugar. Eu não sei quanto a vocês, se já tiveram essa experiência poderosa de você comprar um livro sobre casamento e pensar assim, esse tema aqui ele é fascinante, é exatamente isso que eu estou procurando ler. Mas ler um autor de fora, você defronta com questões sociais que você diz, mas isso aqui não é tão relevante para o que eu estou pensando de comunicar, ou para a minha edificação no momento. Por causa da nossa formação social. Eu explico por quê. Até 70 anos atrás, uma menina, ela era louvada no seio da família por não ficar na janela. Quanto mais para dentro de casa, melhor era. Historiadores nos contam que até 70 anos atrás, as meninas elas eram admiradas pela palidez nos encontros familiares. Então, quanto mais para dentro, não tanto na janela,
para não ser cortejada, melhor era. Olha que visão. Então essa menina que era criada nesse sistema, qual era a mentalidade dela sobre casamento? Um dia eu vou sair daqui. Um dia eu vou sair daqui. Enquanto isso, os rapazes, muitos deles estavam sendo formados na sociedade por uma visão contrária à Escritura, que eram louvados pelas experiências sexuais que eles tinham antes do casamento. E aí, como que esse rapaz e essa moça, eles vão constituir um ambiente saudável chamado casamento? Então aqui a gente já acende uma luzinha. Sim. Nós estamos falando da necessidade de depurar a visão do casamento segundo a Escritura. Porque se nós falarmos de casamento de forma genérica, nós temos uma grande dificuldade, mas o casamento, para ele dar certo, ele tem que ser bíblico. Tem que ser bíblico. E por que eu digo isso? Porque essa mocinha que era privada de uma liberdade tal como essa, e esse rapazinho que era louvado por façanhas fora do ambiente doméstico, quando eles se uniam, eles já vinham com alguma carga. Primeiro que esse rapaz ele vinha com uma impressão de vão me algemar, não poderei mais ser quem eu era. E essa mocinha, quando ela entrava nesse relacionamento, os primeiros dias ela já se desencantava. Então, em quem ela recorria? Na mãe, não é? Ou uma parenta próxima, ou amigas. E aí a observação era, olha, fica de olho em algum defeito dele, porque dependendo do que você encontrar de defeito, é justificativa para você se livrar desse ambiente. Olha só. Então, o casamento no Brasil, ele tem esses contornos até hoje na nossa sociedade. Ao invés dos cônjuges serem aliados, tornam-se inspetores uns dos outros. E aí entra a figura da sogra. Por que que é tão prejudicial não ter uma visão bíblica do que é ser sogra, ou do que é ter uma sogra? Porque essa pessoa entra como aliada em defesa de alguém? Não. Ela muitas vezes é chamada para um momento de conflito e aí a discussão ela acontece, o diálogo ele nem sempre está presente, não é? Então, essa é uma razão social, assim, uma breve introdução da dificuldade que nós temos com esse assunto. Nós precisamos de sogras crentes e nós precisamos de crentes que também ensinem as sogras, os lugares, os sogros também. Não é somente a sogra, mas sogros também. Nós somos pastores e nós lidamos muitas vezes com pais que eles adentram, né, e tem uma postura até intransigente com relação ao relacionamento dos filhos e dificulta. Primeiro grande princípio é o que nós lemos aqui. É que Deus, ele criou o homem e a mulher para que eles tenham uma vida em comum e eles deixem pai e mãe. Eles não vão deixar de amar o pai e a mãe. Eles não vão deixar de honrar o pai e a mãe. Mas para constituir uma família é necessário que alguns laços eles sejam rompidos, sim. Porque um novo casamento, o casamento do filho, no caso, ele não é perpetuidade do casamento dos pais, ele não pode ser. Não pode ser. Se nós não tivermos essa clareza, este ensino, nós teremos grande dificuldade com essa questão da intromissão ou de uma opinião indevida em momentos especiais, de conflitos até. Sim. Então, pastor, o senhor fez uma boa introdução aí, elaborando o como casar, né? O casar é duas pessoas que devem se unir com o propósito de serem aliados e não pessoas adversas que estão praticamente só tratando de um contrato que de repente vai ser uma espécie de contrato de quase que de pacto de consumo, né? Exato. Eles estão ali debaixo de alguma ideia onde o relacionamento de consumo é uma ideia principal. Seja algum tipo de acordo familiar, ou seja porque, na verdade, nos nossos dias, né? Porque tinha muito isso naquela época que o senhor contou aí, que a moça se recolhia e o rapaz fazia façanhas. E aí as famílias faziam acordos para que famílias abastadas mantivessem famílias abastadas, né? Os próprios reis, né, procuravam casar príncipes e princesas com acordos políticos e etc. Exato. Né? O próprio Salomão foi buscar um acordo político quando foi buscar uma esposa para si no Egito. Então, isso tudo é meio como que, às vezes, o casamento se torna um objeto de consumo. Sim. Ou de algum tipo de trunfo para ser agregado ao seu portfólio. Exato. Alguma coisa Perante do tipo. a sociedade, Perante né? a sociedade. Mas pelo que a gente está entendendo na sua conversa com a gente aqui hoje, é o como casar é a ordenança do Senhor sobre um casal que vai manifestar
a Igreja de Cristo, por assim dizer, no micro-universo, né? O universo familiar é a manifestação da igreja, a gente pode dizer assim. E aí a segunda pergunta, por que casar? Seria o porquê que eu devo casar. E aí o senhor pode seguir na sequência. Quando casar? Aí falando um pouco talvez aqui para os jovens, né? O como a gente já teve uma ideia inicial, o porquê e quando, pastor, a gente deve pensar nisso. Me ajuda na sequência aí das perguntas. Eu ajudo, a gente volta nelas aí. Mas o senhor deu essa introdução, como, né? E na verdade agora, por que as pessoas devem se casar? Ótimo. Vamos lembrar, o casamento é uma instituição divina. O Senhor Deus criou o casamento. E uma pessoa, para compreender o que é o casamento, segundo Deus, ela precisa ser regenerada pelo Espírito Santo. Ela precisa ter esse encontro, ela precisa ter essa entrega. Senão, não há um casamento bíblico. E se não houver um casamento bíblico, então os propósitos bíblicos para o casamento, eles não estão inseridos. Não servem, né? Não servem. Então, por que casar? Deus nos criou para o casamento. Né? Por que se alimentar? Por que descansar? Porque é natural nosso. Deus nos criou assim. Nós temos o nosso vigor, e há um momento em que o nosso organismo ele precisa de repouso, refazer as energias, não é? E tudo mais. Tem toda a questão aí da memória também, que precisa do sono, tudo isso. E nós não questionamos. Por que existe esse elemento chamado casamento no ser humano que ele, mesmo que alguém diga eu não quero, ela se preocupa em dizer eu não quero para alguma coisa. Por que está tão presente? Porque faz parte da natureza humana. Deus nos criou para o casamento. Viu Deus e viu o quanto isso era bom, Gênesis diz. Disse Deus, haja, e houve, e viu Deus que era bom. E disse Deus, haja, houve. E então o Senhor, num dado momento, ele põe a mão na massa, ele faz o homem do barro, e ao fazer o homem, diz a Escritura, não é bom que ele esteja só. A gente pode dizer que praticamente Deus criou a mulher já no contexto do casamento, né? Exatamente, exatamente. Ao criar o homem, Deus ele já tem este plano de trazer a mulher ao encontro dele, não é? E a poesia do Gênesis ela é maravilhosa, porque Deus faz e ele admira, ele tem deleite nas suas obras. Ele tem prazer. Ele tem prazer. E quando Deus faz o homem, a declaração não é bom que ele esteja só, é uma declaração que já está nos preparando. Eu vou fazer alguma coisa. A obra ainda não está completa. Não está completa. Por que casar? Porque casamento tem a ver com isso. Que nós somos, sim, supridos neste relacionamento maravilhoso que Deus provê para nós. Eu achei maravilhoso vocês começarem este programa lendo esse texto, o primeiro casamento da Bíblia, porque nos mostra que o Senhor Deus, ele está provendo algo aqui que hoje em dia muitas pessoas buscam em diversos relacionamentos ou diversas coisas da vida. Tem gente que diz assim, não vou casar, ao contrário, eu vou trabalhar extenuamente para tapar esta lacuna. Não serve. Se casa com a vida profissional, né? Exatamente. Se casa com dinheiro, se casa com... Exatamente. Com a carreira, né? Ou então vou continuar casado com a família, né? Sim. Mas não supre. Nós fomos criados para este relacionamento, que é o casamento. Então, por que casar? Porque Deus nos criou assim, desejosos de amar alguém, receber amor também. Né? E a próxima pergunta... Não, eu só queria, antes da próxima pergunta, eu queria só alinhar aqui uma questão com o senhor. Então, pastor, é possível que a pessoa, mesmo assim, se case não dentro das regras de Deus, que na verdade são os valores da palavra, ou seja, o conceito bíblico para o casamento, como o senhor disse no começo agora aqui. Isso significa que foi Deus que criou o casamento, o primeiro casamento está aqui. Se a gente pudesse comparar, seria como se fosse um ser humano, homem e mulher, né? E aí, na verdade, tem várias variações de casamentos hoje que não são casamentos verdadeiros segundo a Bíblia. Isso. Outros tipos de casamento. O reverendo Arival, inclusive, esteve aqui com a gente falando sobre o verdadeiro casamento, homem e mulher. A gente tratou esse assunto aqui. Mas é possível que as pessoas se casem hoje, né? E elas não queiram seguir os valores da palavra de Deus, porque a gente pode comparar com uma instituição.
Você vai entrar hoje numa instituição, você tem que seguir as regras daquela instituição, né? Se eu vou entrar dentro de um navio militar, vão ter todos os conceitos e regras que eu preciso adentrar, né? Para quem criou aquele navio, porque tem conceitos de segurança, de caminhada, de como se portar, sobrevivência, né? Sobrevivência e tudo mais. Exato. A gente pode comparar isso. Deus inventou o casamento como uma instituição porque foi Ele que criou. E aí todo ser humano que não está dentro dessa instituição, segundo as regras de Deus, está em pecado, se casando a parte dos valores da Bíblia? Eu achei ótima a sua ilustração do navio. Eu achei ótima. Porque eu me lembro que quando eu e a Tati nos casamos, nós fomos a um passeio de navio. Olha aí. E até então não havíamos desfrutado disso ainda, né? E foi inesquecível porque mexeu com o labirinto dos dois. É um cruzeiro. É, um cruzeiro. Fizemos o cruzeiro. E foi interessante porque a primeira coisa que aconteceu ao chegarmos foi a instrução de todos os profissionais ali sobre como utilizar o material de salva-vidas, quem era quem, que tinha médico a bordo, que tinha enfermeiros a bordo. Então, olha que coisa maravilhosa. A primeira coisa ao entrar naquele navio foi ter as instruções. Desfrutamos desta viagem. Quando houve alguma coisa inquietante, sabíamos a quem recorrer. Tem aquela pessoa ali que era enfermeira. Vamos pedir um remedinho ali contra enjoo? E nós tivemos uma experiência maravilhosa nesse sentido. E é uma parábola para a vida. Você falou do navio, eu achei maravilhoso. Olha aí. Porque há muitas pessoas que entraram no barco do casamento. Sim. Entraram. Ele voga sobre as águas, ele navega, ele está sobre as águas, ele está. Só que uma coisa é você estar no barco e ter consciência da segurança. Outra coisa é você não ter essa consciência da segurança. Estar alheio, né? Estar alheio. Existe o casamento na sociedade. E ele está aí. Está aí. Tá aí. De várias formas. De várias formas. Vários barcos diferentes. Vários barcos diferentes. Agora, um barco seguro é o casamento seguro, segundo a Bíblia. Porque nós somos instruídos sobre quem planejou esse barco, quem acalma as ondas, quem acalma os ventos, não é verdade? Verdade. Porque todo barco passa por tempestade. Todo barco passa. Agora, o casamento, segundo a Escritura, ele traz isso. Quando eu faço um casamento, reverendo Vinícius e Michele, eu cito isso em todas as cerimônias. Eu falo para as pessoas, obviamente, eu conheço as pessoas, elas são pessoas tementes ao Senhor Deus, então eu posso dizer isso com segurança. Vocês não estão se casando para ver se vai dar certo. Olha aí. Vocês estão aqui nesse compromisso com Deus porque sabem que já deu certo. Olha que bênção, pastor. Todas as mulheres do mundo morreram para você, eu digo para o noivo. E para a noiva também, todos os homens do mundo. Agora é um para o outro. Não é muito melhor começar com um princípio bíblico do que ter aquela, como o senhor bem lembrou, casamentos arranjados, casamentos que entram na vida por causa de uma agenda pessoal. Uma agenda pessoal, né? E não tem amor. Então esse é o grande problema. Né? Então, para todos os casamentos que há no mundo há diversos, há muitos. Há pessoas navegando. Agora, navegar com segurança aí, somente segundo a palavra de Deus. Só dentro do barco da Bíblia, por exemplo. Somente. Só com Jesus no barco, né? Somente. Senão é inseguro. Exatamente. E eu queria continuar aqui, né? Pensando justamente o lugar do casamento na vida. Então a gente já entendeu que tem o como, né? Como se casar, duas pessoas que não se adversam, né? E na verdade não se relacionam por consumo. O casamento não é um ice, um trunfo. O casamento não é algo para você ter na manga se vai dar certo ou não. Eu pulo fora do barco. Sim. Mas, por exemplo, para quem está chegando agora, os jovens que estão aí passando pelo vestibular da vida e pensam em se casar. Pastor, qual é o momento ideal para se casar? No lugar da vida, quando se casar, é uma pergunta, por exemplo. Porque a gente tem aí, hoje em dia, adultos, jovens maduros, né, de 35 anos, que fizeram toda uma carreira. Então, assim, nas esferas da vida, onde que isso se encaixa também? Qual é a prioridade do casamento? Carreira, família, pais, mãe e tal. Qual é o momento certo? Maravilhosa pergunta, porque nós vivemos num contexto que parece que ele é formado por adolescentes
e adolescentes. Né? O casamento, ele acontece quando duas pessoas maduras se comprometem. E maturidade não vem com a idade. Olha aí. Maturidade se nota por responsabilidade. Nós devemos entender que este ambiente de responsabilidade e de elevada responsabilidade, cujo objetivo principal, primário e último seja a glória de Deus, isso só pode acontecer através de pessoas maduras, responsáveis. Repito, a maturidade ela não vem com a idade. Nós temos muitas pessoas de muitos anos de vida, mas que são imaturas no viver. Isso por quê? Porque não enfrentaram e não assumiram as suas responsabilidades devidamente. Logo, nada na vida é levado a efeito sem responsabilidade. E dito isso, eu reitero, porque um homem tem responsabilidade para consigo, ele conseguirá então responder à responsabilidade no matrimônio. Pode ver, matrimônios que têm dificuldades, que têm crises, alguém está faltando com a responsabilidade. Então, quando é que um jovem casa? Quando ele tem isso claro, que o casamento não serve para outra coisa, senão para manifestar a glória de Deus. Jesus deixa isso claro no primeiro milagre que ele realiza ali em João 2, nas bodas de Caná da Galileia. O matrimônio é um ambiente onde Deus manifesta a sua glória. E Deus nos leva à maturidade. Nós devemos entender que só acontece isso quando há esse assumir de responsabilidade pessoal. Dois indivíduos responsáveis podem se casar. Tá certo. Então a gente pensa numa maturidade e essa maturidade ela não pode ser só uma sequência natural, vamos dizer assim, do crescimento da vida, né? Se tornou adolescente, depois jovem, conseguiu um emprego, alguma estabilidade financeira. Mas essa maturidade ela vai para além, uma maturidade espiritual também, pastor? Com certeza. Antigamente havia o conceito do homem provedor, não é? Então, se você estudou, se você trabalha, você paga suas contas, então você é uma pessoa responsável. Só que como que é este homem interior? Será que ele é uma pessoa que tem cuidados ao se relacionar? Vou trazer aqui uma situação. Claro. Grande parte dos conflitos que nós temos hoje com casais, em primeiro lugar, não está o adultério, está a questão financeira. Olha aí. Está a questão financeira. Especialistas dizem isso, que o que desponta são os desencontros em torno deste assunto. Sim. E por que isso? Porque nós temos pessoas que foram formadas no ambiente de seja o provedor e também com aquela fala íntima, quando eu tiver dinheiro, então vou fazer tais e tais coisas. E aí vem uma famosa frase que é assim, já pode casar, hein? Exatamente. Tanto para o homem que está financeiramente mais estável, para ser o provedor, Isso. e a mulher que sabe cozinhar, antigamente tinha esse tipo de fala. Cuidar da casa, cozinhar e tal, era uma famosa frase, não é isso, pastor? Exatamente. E é um problema. Aí, vejam só, nós estamos tratando aqui do quê? De elementos culturais que interferem na vida do casal, né? E somente uma pessoa responsável poderá enxergar isso e dizer, não, isso aqui é cultural, isso aqui a gente precisa tratar. E tratar à luz da palavra de Deus. Nós temos muitas pessoas vivendo nesse contexto e precisa depurar a visão do casamento, né? Então a responsabilidade, ela também demanda um cuidado pessoal e relacional. Não adianta só ser responsável para colocar comida em casa. Sim. Tem que ter cuidado nos relacionamentos também, porque o amor se manifesta aí. A gente, pela palavra de Deus, nós somos ensinados de que a obra de Deus em nós, ela produz em nós domínio próprio, não é? O fruto do Espírito, né, Fruto pastor? do Espírito, fruto, é um fruto. É um fruto, né? com várias vitaminas nesse fruto. Exatamente. E uma delas é o domínio próprio. Então, ser responsável não é por apenas o provento em casa, mas também ser uma pessoa de saúde emocional para prover esse ambiente saudável para o outro, né? Devemos entrar no matrimônio com saúde emocional, relacional
né? Isso se aprende na vida, se aprende na prática. É possível que uma pessoa saia de uma família conflituosa, mas busque a cura e construa um lar maravilhoso. Sim, né? E isso só é possível segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra Maturidade, de Deus. tanto, vamos dizer assim, social, eu acho que é importante, né? Uhum. Porque o ser humano ele é um ser integral, né? É. Ele tem a vida social, que deve amadurecer socialmente, emprego e tal, provisão, isso tudo que a gente falou. É importante, né? Uma coisa, pastor, não sei se o senhor vê esse detalhe, assim, falando de provento, né? E maturidade social. Eu acho muito engraçado é que quando Deus, nesse primeiro casamento que a gente viu no texto aqui, ele coloca o homem para trabalhar antes de casar. O senhor acha que tem alguma coisa a ver ou não? Ou a gente pode estar fazendo aqui uma viagem teológica, mas tem alguma coisa que me chama a atenção quando Deus fala assim, vou colocar os animais aqui. Filhão, começa a trabalhar, você vai participar da cogovernança da criação comigo aqui, né? Você vai cogovernar comigo, você vai dar os nomes, o nome que você der vai ser esse. Como é que o senhor vê essa questão da maturidade social? E depois eu queria entrar no aspecto espiritual mais uma vez. Nossa, que coisa maravilhosa. Vamos fazer viagens teológicas então. Eu amo isso. A palavra trabalho que nós utilizamos, ela é derivada do termo tripalium, do latim, que era um instrumento de tortura. Olha aí. E muitas pessoas têm uma visão do trabalho como um instrumento de tortura. Como se fosse uma maldição, né? Exatamente. A Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus que trabalha. E Ele nos criou para o trabalho. E Deus tem prazer no trabalho dele. Olha aí. Nós também podemos ter prazer, primeiro no trabalho que Ele faz e no nosso trabalho. E o que é o trabalho? Eu gosto de quando Paulo fala, há um contexto ali, mas dá para a gente trazer para cá, para a nossa conversa. Claro. Ele fala de Deus somos cooperadores. O cooperador, ele não é o operador. Há um operador principal, mas Deus, com todo o poder, majestade, ele poderia fazer tudo sozinho e ele chama o homem para ser cooperador, para estar com ele nessa tarefa. Quando Deus cria o homem e dá a ele responsabilidades, dá a ele trabalho, não é tripalho. É um privilégio. É bênção, né? É bênção. Então, o homem que tem visão bíblica do trabalho, ele prospera sim. Porque ele faz para a glória de Deus, ele entende que aquilo é o que Deus está dando a ele, para que ele seja mordomo, para que ele cuide, para o Senhor da obra. Sim. Que coisa maravilhosa. A criação não estava completa ainda, mas o homem já estava trabalhando com Deus ali. Exatamente. Então, o homem ele já surge na história, né, com essa incumbência. E uma coisa maravilhosa, né, é que Deus coloca o homem no jardim que Deus plantou. Qual a diferença de um jardim para um matagal? O cuidado. Olha aí. O cuidado. E Deus colocou o homem no jardim para o cultivar. Para o cultivar. A gente cultiva aquilo que tem valor, que tem beleza, não é? E que nós sabemos que nós temos responsabilidade. A gente cultiva. Para o cultivar e para o guardar. Nós guardamos, eu não sei vocês, mas eu tranquei o carro antes de vir para cá. Claro. Nós sabemos do valor, quanto custou para a gente adquirir o carro, né? Exato. Então, essa noção de valor faz com que nós tenhamos cuidado. Deus colocou o homem no jardim para o cultivar, né? E o guardar. E a raiz da palavra cultivar vem de culto também, né, pastor? Porque exatamente. Quando você preserva, cuida dentro de um jardim chamado casamento segundo Deus, você está elevando o nome de Deus à adoração através desse cultivo. Mas, pastor, a hora voa e a gente vai precisar chamar um break aqui, um intervalo bem legal. Vamos lá. Mas a gente volta nesse assunto porque eu quero falar ainda do ser humano integral, né? Responsabilidade social e a maturidade espiritual. Mas você aí, que está ligado com a gente, fica ligado nessa dica aí, não sai esse break rapidinho, a gente volta já. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo, 11 3477 4627 ou WhatsApp
11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. Olha que benção, a gente está de volta aqui com o pastor Davi Mello, um querido amigo que já esteve com a gente aqui, né, Michele? É isso aí, ele já esteve aqui já com a sua esposa, com a Tatiane. E aí, se vocês quiserem ver como foi o testemunho dele, tá lá na nossa playlist no YouTube, procura lá, que foi bem legal o programa com eles. O testemunho deles foi maravilhoso também. Então, e se eu não me engano, foi Bíblia e oração, né? Um casamento padrão, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Olha, eu gravei, eu acho que ficou aí na memória. Verdade. Bom, pastor, voltando aí, mas a Michele vai conduzir a gente um pouquinho agora. Ainda sobre essa, o papel do casamento, né? Sobre todos devem casar. Uhum. O casamento seria mais um objetivo pessoal ou uma ordenança na vida do crente, né? Ok. Eu diria o seguinte, Michele, pelo que nós vemos na palavra de Deus e também no desenvolvimento, pelos feitos do Senhor na história, nós entendemos que o homem, ele se casa porque Deus o fez assim, com essa constituição, de ir ao encontro da mulher, né? Então, há algo natural aqui. Deus depositou isso no homem, né? Deus programou o homem para isso, eu diria. É um objetivo pessoal? Sim, ele torna-se um objetivo pessoal. Agora, é um mandamento? Nós devemos ter um cuidado especial com essa questão do mandamento, não é? Porque tem pessoas que não se casaram. Uhum. E aí nós não podemos colocar esta condição no bojo de essas pessoas que não se casaram, elas estão em desobediência. Não, não podemos fazer isso, né? Seria um erro teológico muito grave se nós falássemos nesses termos. Até o Senhor Jesus, em Mateus 19, quando ele ensina sobre a questão do divórcio, que ele fala que o divórcio ele acontece por causa da dureza do coração do homem. Uhum. Não é que Deus ele abre lá uma janelinha e deixa passar, não. Uhum. É porque há um problema sistêmico causado pela natureza pecaminosa e Deus, então, ele entra com recursos para que haja uma administração nesse ambiente, né? Mas isso não serve para o crente, aqui eu tenho na Bíblia, então, um argumentozinho que dá para eu... Não. E quando Jesus ensina sobre o divórcio, os discípulos eles ficam admirados e diz... O texto é Mateus 19... Versículo 10, disseram-lhe os discípulos, porque Jesus falou sobre o divórcio, sobre adultério, tudo isso. Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Uhum. Que Jesus ele deixou peremptoriamente claro que não é plano de Deus que haja dissociação. Aqueles a quem Deus uniu, ninguém separe. Uhum. E aí os discípulos falam isso. E em seguida Jesus diz assim, Jesus porém lhes respondeu, a palavra do Senhor diz, nem todos são aptos para receber este conceito, esse conceito que Jesus acabou de dizer, de que o casamento não pode ser dissolvido, porque é o plano original de Deus que o homem esteja junto da mulher. Jesus diz, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Aqui eu aprendo duas coisas. Primeiro que Jesus está falando sobre o conceito que ele acabou de ensinar em relação ao que os fariseus e os escribas diziam do casamento. É Deus quem esclarece este conceito, não vem naturalmente. E segundo, que o casamento, sim, ele é um dom de Deus. Todos devem casar? É Deus quem provê o casamento. E Jesus faz uma menção aqui, a palavra que ele utiliza é a palavra eunuco, né? Sobre aquelas pessoas que nasceram com alguma dificuldade que não proporciona isso, ou então que forçosamente naquela cultura lá atrás, elas eram castradas para desempenhar algum ofício, como guardas de haréns, esse tipo de coisa. Este era o eunuco na antiguidade, né? Mas quando nós olhamos para a explicação de Jesus, o resumo disso aqui fica claro. Casamento é um dom de Deus. Quem se casou, biblicamente, segundo a palavra do Senhor, recebeu um presentão de Deus. É isso que Jesus nos ensina.
Mas aquele que não se casou, Jesus diz, há aí uma questão. Pode ser que haja uma condição, um propósito de vida nesse viés aí, nesse caminho aí. Vamos lembrar do exemplo de Paulo. Paulo diz, bom seria que todos fossem tal como eu. Não é? O senhor está falando, inclusive, se eu não me engano, é o texto de 1 Coríntios 7, Isso. que está ali de 25 em diante. E aí ele diz assim, no 26, por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. A questão do divórcio que Jesus trata lá. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se você casar, não está pecando. E também, se a vez de casar, não está pecando. Assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne e eu gostaria de poupar vocês disso. Né? E aí, esse texto, ao mesmo tempo que o texto áureo do casamento é Efésios 5, pelo próprio Paulo, dá uma certa impressão assim que a gente pegou Paulo aqui num dia assim que ele estava meio de mau humor, né? Amargo, né? Estava amargo, né? Um texto difícil, inclusive, né? Mas em relação a isso, né? Tem pessoas que então pode ter um propósito de permanecer solteiro, ou Deus permite isso na vida delas? Sim. Como é que o senhor vê isso? Posso citar um exemplo histórico? Claro, por favor. Um irmão nosso que já está com o Senhor, John Stott, Sim. quando perguntaram para ele, né, por que ele não havia se casado, a resposta dele foi porque Deus desejou assim, Olha aí. que eu não me casasse. E aí veio uma outra pergunta, mas por quê? Ele disse, para eu me devotar inteiramente à igreja do Senhor. Esse homem ele tinha um dom, ele tinha consciência desse dom, de que o Senhor o dotou de uma qualidade específica para ele devotar-se à obra do Senhor. Tal como Paulo nos orienta aí, nós inferimos essa condição também a respeito do apóstolo Paulo. Então, nós não podemos dizer para as pessoas que se não se casar está fora do plano de Deus, né? Há muitos lugares que vem com um julgamento como esse e traz muito peso sobre as pessoas. Nós já recebemos no gabinete pastoral pessoas amarguradas com a vida porque ouviram isso. Se você não casou... A sua vida não deu certo. Não deu certo. Olha só, que peso. Que Você peso. errou em alguma coisa, Você né? errou em alguma coisa. Né? Isso seria, pastor, a idolatria do conservadorismo, por exemplo, né? Porque os valores conservadores, e você colocar isso num pedestal, qual é o valor conservador? Que você deve se casar, seguir uma regra moral, né, de moralismo, e ao mesmo tempo representar um elo forte para a sociedade. E se você não se casa, você é um elo fraco. Isso seria um tipo de idolatria moral, né? Um certo moralismo, quando você representa no casamento todo tipo de idolatria ao colocar esse tipo de valor num pedestal acima do relacionamento com Deus, seria isso? Com certeza, com certeza. É por isso que a gente revisita o que falamos no início do programa sobre a necessidade de clareza, de depurar, de clarear a mente, segundo a palavra de Deus, a respeito do tema do casamento. Porque não é uma questão de se eu estou casado, é porque eu conquistei, eu corri atrás, eu consegui. Olha, veja só. É um troféu. É um troféu. Jesus fala que é um dom de Deus. É um dom de Deus. E há pessoas que não se casaram. E aí, como que fica em relação a essas outras pessoas? Sim. Elas não são abençoadas? Elas não podemos cair nesse julgamento, não é? Eu acho, pastor, que o apóstolo Paulo, no versículo 32, ele nos ajuda aqui. Você que está em casa aí, 1 Coríntios 7, 32. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações, de preocupações do dia a dia, né? Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e de como agradar o Senhor. E, obviamente, ele vai falar depois, comparando marido e mulher, o marido cuida da mulher e das preocupações desse mundo e vice-versa. A mulher tem que cuidar como agradar do marido e tal. O que não quer dizer que também os casados não cuidam das coisas do Senhor. Mas talvez a gente recaia sobre o exemplo de John Stott, né? Sim. Solteiro é muito mais fácil agradar ao Senhor, porque você... Integralmente, né? O foco na santidade, o foco de servir ao Senhor é muito interessante. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, né, pastor? Que a gente não sabe se ele foi casado ou não. Sim. Solteiro ou viúvo. Mas o fato é que quando ele fala, como eu, né? Nesse momento em que ele está cuidando da igreja, ele está sozinho. Exato. E o próprio Senhor Jesus, para expressar a sua perfeita humanidade,
não precisou se casar. Exatamente. Não é isso, pastor? Exatamente. Há aí uma singularidade nessa questão, não é? Há uma singularidade. E é Deus quem vai responder isso ao coração de uma pessoa, né? Eu digo isso porque certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: eu não vejo a hora de Deus me dar um novo chamado, porque eu não suporto meu casamento. Olha só. Olha que declaração Nossa. infeliz. Infeliz. Né? E eu espero que essa pessoa tenha mudado a sua forma de pensar em relação ao casamento, porque esse presente maravilhoso que Deus nos dá é para nós cultivarmos. E se a gente tem uma fala tal como essa, né, desejando que o outro parta, que haja uma ausência para que fique livre, né, então esse coração ele não está de acordo com a Escritura, porque o casamento é o ambiente onde os dois cultivam. Né? Então há aí um conceito muito necessário, que é um dom de Deus, o casamento. Ele é mantido saudavelmente pela palavra do Deus que inventou o casamento. Ele é o criador do casamento. Ele é o criador, e o casamento reflete a união mística de Cristo e a sua igreja. Então, nós temos muitos motivos na Bíblia para dizer assim: casamento é uma bênção, dá certo, Deus entra no casamento com o casal. Bom demais, pastor. E dentro dessa perspectiva, qual é, assim, já que a gente conseguiu definir aqui vários conceitos, que inclusive os solteiros são abençoados, porque podem buscar cada vez mais agradar ao Senhor. E aí a gente entende aqui, você que está em casa, não é que todos devem sair correndo buscar um casamento, mas se você se casar é um presente de Deus. Sim. Deus permitiu ali, obviamente, né? Agora, uma outra pergunta, pastor. Tem pessoa certa para casar? Existe príncipe encantado, né? Alma gêmea. Alma gêmea, né? Existe isso? Como é que é isso, pastor? Como é que você identifica isso? Principalmente, obviamente, né? Quando a gente compara Sansão buscando mulheres fora do arraial. Vamos trazer para o contexto cristão, já que é o parâmetro, a instituição que Deus criou para o casamento. Como buscar a pessoa certa? Existe o príncipe? Ou a pessoa tem que orar? Não, Senhor, eu sei que o Senhor já separou aquela... Ou não, pastor? Se o casamento é um presente, existe alguém separado por Deus? Ou isso é um encontro que a gente pode buscar e melhorar dentro do casamento? Olha, que maravilha de pergunta, né? Eu vejo da seguinte maneira. Certa vez eu ouvi isso, eu achei muito interessante. A pessoa falando: casamento é igual a salvação. É igual a salvação. Você entrou a portinha e aí do lado de dentro estava escrito predestinado, eleito, né? Mas você teve que entrar pela porta para então olhar para o batente e saber. Quando você entra no casamento é a mesma coisa. Aí você fala: tinha que ser essa pessoa, era ela. Para mim foi separada, né? Brincadeiras à parte, vamos agora meditar numa questão cultural da alma gêmea. Os gregos, eles criam dessa forma, de que os deuses haviam criado um único ser. E por questões de brigas entre os deuses, esse ser foi atingido e ele veio a se dividir, macho e fêmea. E eles desde então passam a vida toda se procurando. E quando eles se encontram, então as almas gêmeas se encontraram. Esse é um conceito do paganismo. Do paganismo. É uma história bonitinha na mitologia, mas é um conceito que está eivado na nossa cultura. E ele transmite um conceito que eu não vejo na palavra de Deus. Eu vejo o cuidado de Deus, sim, pelos casais, mas eu estou convencido por um texto da palavra, reverendo Vinícius e irmã Michele, que é Tito, capítulo 1, quando Paulo diz o seguinte: para os puros, todas as coisas são puras. Sim. Porém, para os impuros, nada é puro. Para o impuro, ele só vê impureza. Agora, para o puro, ele enxerga a pureza, a beleza. O que esse texto pode nos ensinar? Que o regenerado por Jesus Cristo, aquele que recebeu a Cristo, aquele cuja vida foi transformada pelo poder do Espírito Santo, essa pessoa ela recebe de Deus mente sã para fazer escolhas santas. Recebe, sim, olhos santos para enxergar não a volúpia, a sensualidade, mas para ver, sim, segundo Deus, ver o que é bom,
ver o que é bom, fazer escolhas santas a partir daquilo que Deus realizou no seu íntimo. Então, esse conceito, ele traz para nós muita paz. Eu sou uma pessoa que o Senhor Deus operou um grande milagre no meu coração e todas as fontes da minha vida estão purificadas. Eu posso viver, eu posso fazer escolhas santas. Posso pedir a orientação do Senhor para fazer uma escolha santa. No meu casamento foi assim. Eu um dia orei, falei, Senhor, eu não quero sofrer correndo para lá ou para cá, ou pensando e tudo mais. E eu orei, e Deus separou uma pessoa maravilhosa que é a minha esposa. Quando eu olho para ela, eu digo, nasceu para se casar comigo. Fruto de oração. Fruto de oração. Claro. Né? Então, não somos ensinados na palavra, né, sobre um determinismo, mas sim de que Deus ele nos ampara nas nossas escolhas, sim, e Ele nos abençoa. Agora, tem um quesito muito importante, né? Nós estamos falando aqui de pessoas que temem ao Senhor Deus, Exato. que ouvem a voz de Deus, que obedecem a palavra de Deus. E sabe que são dois pecadores andando juntos, Exato. mas que vão se ajudar na santificação. Exatamente. Então, pastor, por esse olhar através da santificação que o senhor falou, que são olhos puros que veem a pureza, a gente pode perceber, então, que toda a perspectiva hollywoodiana sobre beleza e características que deveriam convencer o outro a escolher, cai por terra. Porque aí muitas vezes vem a pergunta de alguém de fora da igreja que vê dois casais assim, que dessa perspectiva hollywoodiana de romance, a pessoa faz a pergunta assim, meu Deus, o que você viu nele? Né? O que ela viu em você? Mas na verdade o olhar é um olhar santificado, é isso, pastor? Então o filtro é outro. Exatamente. Na hora da escolha, é isso? Exatamente. Boa sua lembrança sobre Hollywood, porque ao mesmo tempo que é uma referência da produção cinematográfica, também é uma referência na indústria do divórcio. Esse dado a TV não mostra. E tenta romantizar o divórcio. E tenta romantizar, inclusive, não é? Então são casais, atores, artistas de saldos multimilionários, com brigas infindáveis na justiça, não é? Ultimamente tem se mostrado um pouquinho, porque também dá uma certa audiência, né? A luta no júri e tudo mais, essas questões. Mas ali nós temos casamentos fake que não mostram a realidade do pecado. Nós temos, sim, casamentos inventados, forjados, formados por propósitos enganosos, e o que está por detrás é um coração que não tem o temor ao Senhor, que não tem a visão clara que Deus é o Senhor do casamento, não é? E surgem ideias de casamento e são pulverizadas nos lares aos montes, né? Essa visão hollywoodiana, ela é muito prejudicial. E ela está muito presente na nossa cultura, né? Principalmente a cultura ocidental, por assim dizer. Principalmente. E nós, brasileiros, temos uma estigma de sermos tributários ao que vem de fora. Então, tudo que vem de fora são conceitos novos, melhores, modernos. E hoje em dia é uma palavrinha que me dói muito. A ciência comprovou que. E hoje a ciência de relacionamentos aí, que os homens vão produzindo e vão justificando divórcios e tudo mais. Né? Então nós precisamos de uma asepsia pela palavra de Deus para produzir bons casamentos. Olha aí. Né? Gostei desse termo, pastor, asepsia pela palavra de Deus. Né? É uma limpeza, uma purificação, porque se você olhar justamente sobre essa perspectiva de que o casamento deve ser um fim em si mesmo, onde ali a pessoa vai buscar a sua felicidade só naquele momento e só naquele local. O casamento está fadado a falir se ele for um fim em si mesmo e não um outro propósito maior do que o próprio casamento. O que o senhor acha dentro dessa perspectiva, né? O casamento, ele pode, de alguma maneira, e aí dentro dos vários aspectos que compõem o casamento, vida financeira, vida sexual, filhos, carreira, tudo isso, porque um casal pode, inclusive, crescer juntos. Como é que o senhor vê esse aspecto dentro do casamento? Quando ele se torna um fim em si mesmo, está fadado a falir?
Qual seria a solução para isso? Ok, certamente. Quem enxerga o casamento como um fim em si mesmo, ou um objeto circunstancial, este relacionamento está fadado a fracassar. E eu vou além. A pessoa, ela está ingerindo algo muito nocivo. Eu explico. Davi, no Salmo 32, ele nos fala sobre a condição dele enquanto estava em pecado com Batseba. E ele lutou guardando aquilo no seu íntimo, ele ficou ali segurando isso e não confessava. E ele diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Olha o que o pecado faz no ser humano. Vou dar uma ilustração. Eu já pastorei em alguns lugares, então é possível falar isso. Claro. Mas houve uma situação em que uma mulher veio ao gabinete pastoral dizendo, pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, porque eu não sei o que está acontecendo na minha vida, eu estou infeliz, eu faço cirurgia plástica e não me acho bonita, eu tenho dinheiro, estou formada, tenho conceito na sociedade, sou aplaudida na família, mas eu estou me deteriorando. E aí, conversando e caminhando, pudemos ver que a questão era o casamento. Era um casamento em si mesmo. O que ela queria do casamento? Ela queria um filho. Somente um filho. Ela casou e ela teve esse filho. Quando o filho chegou, então, o vulcão entrou em erupção. Já não precisava mais do marido. A relação tornou-se de inspeção e de inimizade dentro de casa. Olha aí. E nesta circunstância, o mundo interior dela começou a ruir. Vai desmoronar, né, pastor? Vai desmoronando de dentro para fora. E eu me lembro de ter dito para aquela mulher, não há cirurgia plástica que faça você se ver bem nessa situação. Você precisa, urgentemente, voltar-se para o Senhor do casamento e restaurar a sua vida. Enquanto isso não for feito, você não terá um mínimo de felicidade. E para a glória de Deus, ela ouviu aquele conselho. E ela teve seu casamento restaurado. E uma família criada no temor do Senhor. Então o casamento ele não pode ser um fim em si mesmo. Ele deve ser, segundo a Escritura, não é unidade, é unicidade. São dois elementos que estão empareados, são dois elementos que se fundem. Se tornam uma só carne. Se tornam uma só carne. Um pensamento que é para a glória de Deus, né? Exatamente. Que bom, pastor. Pastor, é inacreditável, mas falta 1 minuto e 20 para acabar o nosso programa. Tanto bate-papo, né, Michele? Tanta coisa para falar ainda, né? Tanta coisa para falar. O senhor vai ter que voltar aqui no outro dia. Com prazer. Para a gente dar continuidade nesse papo. Mas que bom que a gente pôde entender o lugar do casamento na vida, que são duas pessoas, homem e mulher, que fica muito claro. Exatamente. Homem e mulher, rumando para o mesmo horizonte, a glória de Deus. Amém. De mãos dadas, mas que um dia estarão face a face com o Senhor do casamento, Certamente. Cristo e a sua noiva, a igreja. Amém. Não é isso, pastor? Certamente isso. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, vou pedir para o senhor encerrar orando por aqueles que nos assistem aí em casa e para que os seus casamentos sejam sejam para a glória de Deus. E se tem algum casamento aqui passando por algum problema, nos assistindo agora, que sejam restaurados também, em nome de Jesus. Amém. O senhor pode orar, por favor? Pastor? Claro. Oremos nesse momento. Amado Deus e Pai, graças te damos por este momento tão maravilhoso de diálogo com base na Tua Palavra sobre o que o Senhor intentou desde o início, que é o casamento, Senhor. Nós somos gratos por esse instante e pedimos, ó Deus, humildemente, ser com cada casal que nos assiste. Ó Deus, abençoe a cada casal de forma especial aquilo que o Senhor deseja operar nesses corações para o louvor da Tua glória. Em especial, casais que estão passando por lutas, por dificuldades. Senhor, que eles olhem para Jesus Cristo, que eles olhem para Ti, Senhor, unicamente, pois é olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé que nós caminhamos nessa vida. Senhor, fale especificamente a este coração, que eles se despertem para a leitura da palavra, para a oração e comunhão santa com o Teu povo. Ó Deus, somos gratos e pedimos que o Senhor abençoe a cada pessoa que nos assiste nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe muito a sua vida e até o nosso próximo
Bem casados? Biblicamente. Biblicamente. Tchau, tchau, pessoal.